Um outro dado que eu queria observar rapidamente, já para encerrar a nossa coluna, Rafael, é que o Wilson Lima, a meu ver, e Eduardo Braga estão fazendo campanhas até esse momento bem conservadoras no sentido, assim, cada passo é milimetricamente calculado no sentido de não aumentar riscos, eles evitam riscos, eles não se arriscam, e a gente vê que o jogo deles, de certa maneira, está dando certo, né, pelo que a gente está vendo no resultado das pesquisas. Por quê? O Wilson, a gente viu que muitas vezes não foi para o confronto, não comprou briga, fez uma articulação prévia antes da campanha e tudo mais, e os resultados das pesquisas dão crescimento dele, um crescimento que não é tão grande quanto poderia ser diante de tudo que se movimenta nesse estado em relação ao Wilson Lima, e por ele estar na máquina, e o que a gente viu também de outras campanhas com esse poder da máquina, campanhas de Eduardo, de Amazonino, de Omar, quando disputavam suas reeleições, o governo e tudo mais, né, com apoio da máquina, o Wilson não sobe da mesma maneira, mas ele tem uma série de circunstâncias no entorno dele, que estão até citadas nessa matéria que você falou aí da Folha de São Paulo, mas ele meio que administrou isso e continuou crescendo, ainda que pouco continuou crescendo, né? Então, com uma campanha conservadora, sem confronto, sem briga com ninguém, não é o perfil dele. O Eduardo Braga, embora tenha um outro tipo de perfil, a gente percebe que administrou também ataques, não comprou ataques desnecessários, né? Assim, que a campanha dele pensou ser desnecessários. A gente não vê candidatos soltos, candidatos avulsos, sem potencial, também fazendo grandes ataques aí ao Wilson Lima. E algumas vezes essas outras pessoas agiam dessa maneira e não atacavam os grandes caciques, né? A gente não vê o Eduardo, o Amazonino, tendo esse lado positivo que tinha nas outras campanhas. Eu acho que esse distanciamento deles do poder econômico, da máquina, é um resultado também disso. No entanto, o Eduardo Braga, neste momento, há poucos dias aí das urnas de primeiro turno, demonstra um empate técnico com o Amazonino Mendes nessas circunstâncias. Então, eu penso que são duas campanhas, de certa maneira, conservadoras, mas que jogaram dentro desses limites todos, técnicos, de cálculos, que deram para elas certa vantagem aqui. Os outros têm tido imagem muito de ataque, né? A própria campanha do Amazonino, Ricardo Nicolau, você vê que tem uma imagem mais raivosa, mas elas nas pesquisas demonstram queda, né? Esse é o dado que eu queria colocar aí. Agora, independente de qualquer coisa, as pessoas têm uma leitura aí que se o Wilson vencer, ele derrota os antigos e tudo mais, e pela própria campanha e pela gestão, a gente vê que há um modus operandi que ele dá a dinâmica da coisa, que ele não é novidade para a gente. E essa questão, ela tem também retrato nessa música do Engenheiros do Havaí, que eu queria que você fechasse a minha coluna com esse último verso. A gente tem aqui o último verso, Rose. Só deixar aqui registrado para o nosso ouvinte que ele acaba de acompanhar há 11 dias da eleição do primeiro turno, contando com hoje, tá? Contando com o dia de hoje, tá no início do dia, né? Então eu vou contar. Então, há 11 dias da eleição, você, eleitor e eleitora, tem essa análise super completa aqui na nossa coluna de política com a jornalista Rosiane Carvalho. E é claro que tem coisa para rolar ainda nesses 11 dias e a gente vai estar aqui acompanhando para trazer as informações, para trazer a análise com a Rosiane Carvalho e com a nossa equipe de maneira em geral. E agora sim, Rose, temos o trecho aqui para encerrar esta coluna. A história se repete, mas a força dessa história é mal contada. Muito mal contada. Muito mal contada. Se tudo passa, talvez você passe por aqui. Muito bem, Rosiane Carvalho, muito obrigado pela coluna de hoje. Até a próxima. Até a próxima, Rafael. Valeu, até mais.